Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão sobre titulação, envolvendo ainda esse gráfico lindo, né, que é uma curva de titulação. Então, essa curva de titulação, ela merece uma análise especial, né? E a gente vai fazer essa análise durante a questão, beleza? A titulação é um processo clássico de análise de química quantitativa. Nesse tipo de análise, a quantidade da espécie de interesse pode ser determinada por meio de volume de uma solução de concentração conhecida, denominada titulante, que foi gasto para reagir completamente com o volume de um pré-determinado de amostra na presença de um indicador apropriado, denominado titulado. Olha só, se você olhar para esse gráfico, eu consigo ver, né, com o pH aqui ele está baixo, né? Eu consigo ver que o que vai ser determinado aqui vai ser um ácido. Então, a gente tem um ácido e nós vamos botar umas gotas de uma base. Então, por isso que o pH vai aumentando. Então, isso é legal você saber, tá? Primeiramente, que o pH, né, se ele tiver menor do que 7, claro, a 25 graus Celsius, né? Ele é ácido, e quanto menor, mais ácido. Agora, se eu tiver um pH maior do que 7, né? Ele vai ser básico, e quanto maior, mais básico ele vai ser. Então, eu vou escrever básico aqui, né? E aqui é ácido. Então, essa é uma informação importante. A gente vai ter um ácido, no caso que é 50 ml de uma solução de ácido clorídrico, né? HCl, então só confere que é um ácido, com uma solução de hidróxido de sódio. Então, essa concentração a gente conhece, né? Que vai ser o cara que nós vamos ter o nosso parâmetro, né? A gente vai determinar aqui qual vai ser o volume utilizado. E se eu tenho volume e tenho os mols por litro, né? Eu sei quantos mols eu estou usando. Então, a gente está usando fenolftaleína também. A fenolftaleína é um indicador, está representada no gráfico a seguir. Então, olha só, a fenolftaleína é o indicador mais conhecido que a gente tem na química. Então, é legal você saber que quando é um meio ácido, né, a fenolftaleína ela fica incolor. Se for um meio básico, a fenolftaleína ela fica rosa ou vermelho. Então, vou botar aqui, ó, rosa, tá? Para mim não é vermelho, tá? A cor é rosa, mas a gente não vai brigar por causa disso, né? Em ácido, ela tá aqui incolor, beleza? Então, considerando as informações enunciadas do gráfico, assinale a alternativa correta. Primeiro, o número de mols do ácido no ponto indicado pela seta. O ponto indicado pela seta a gente chama de ponto de inflexão, também chamado de ponto de equivalência, tá? Na química. E esse número de mols aqui de hidroxona e hidroxila é igual. E aí, como esse cara aqui, tá? É uma neutralização. E a gente tem um ácido forte, né? Que é HCl. E a gente tem uma base forte, que é o NaOH. O ponto de equivalência aqui vai ser bem certinho 7, tá? Que quando eu tenho um ácido forte, base forte. O pH é 7. Se eu tivesse, por exemplo, tá, um ácido fraco e a base forte, aí eu teria um sal básico e o meu ponto de equivalência seria num lugar aqui, uma região maior do que 7, beleza? Se eu tivesse um ácido forte, uma base fraca, aí eu teria um sal ácido, meu ponto de equivalência seria numa região menor do que 7. Mas como ele está me dizendo que é ácido e base forte, então nesse caso não vai ter sal básico nem sal ácido, vai ter sal neutro. E meu pH é 7, então por isso que eu sei que esse pH aqui é 7, beleza? E o número de hidroxona e hidroxila é igual, então não posso afirmar que o número de mols do ácido é 2 vezes maior que o da base. Então isso está errado, tranquilo? Então vamos para B, ó. O pH do meio torna-se ácido após a adição de 30 ml de titulante. Se eu estou botando base aqui, né, para aumentar o pH, repare que a 25 graus Celsius a gente atingiu o pH 7, que é neutro. Se eu colocar 25 ml, né, neutro, se eu botar mais ml, repare que a 30 o meu pH subiu bastante, né, ficou maior do que 7. Então ele não é ácido não, né, ele torna-se básico. Então a palavra ácido está errado. A concentração molar do ácido é igual a 0,05 mols por litro. Bom, é para isso que serve a titulação, né? Uma amostra, uma
análise quantitativa dessa amostra e eu consigo determinar isso, né? Como? Sempre a gente começa fazendo isso aqui, tá? A gente vai achar o número de mols que tem na solução padrão. Eu até vou limpar isso aqui para ficar um pouquinho mais claro, pode ser? Então, olha só, a gente vai achar o número de mols na solução padrão que a gente usa para titular, né? Como é que eu acho o número de mols no caso aqui do hidróxido de sódio? A gente só multiplica, tá? A concentração, que é 0,1 mol por litro, que ele deu aqui, né? Concentração 0,1 mol por litro, pelo volume que foi gasto. E o volume gasto a gente tem que tirar aqui do gráfico, que foi 25 ml. Então, exatamente foi gasto 25 ml. Se eu multiplicar 0,1 mol por litro, que é a concentração em mols por litro, né? Por 25 vezes 10 a menos 3, que é o volume, 25 ml, né? Esse ml é 10 a menos 3. Isso aqui vai dar 2,5, porque é 0,1 vezes 25, então 2,5 vezes 10 a menos 3 mols. Agora que eu fiz isso, eu vou para a estequiometria para descobrir quanto tem de ácido, né? Nesse caso aqui, a gente sabe que tem 1 mol de base para 1 mol de ácido. Então, ficou 1 para 1. Como é 1 para 1, né? Se eu tiver de base 2,5 vezes 10 a menos 3, eu vou ter de ácido 2,5 vezes 10 a menos 3, porque é 1 mol para 1 mol. Então, a quantidade aqui tem que ser a mesma, beleza? Só que olha só, ele não quer saber quantos mols tem de ácido, ele quer saber qual é a concentração. Então eu preciso pegar qual era o volume do ácido, né? Se o número de mols do ácido é 2,5 vezes 10 a menos 3, eu vou dividir por 50 ml. Repare que eu também transformei aqui o M, né, que é mililitros, em 10 a menos 3. Vou dividir 2,5 por 50, que vai dar 0,05 mols dividido por litros, ó, mol por litro. Então essa é a minha concentração, que é bem certinho o que a letra C está me dizendo, tá? Beleza? Agora, o titulado torna-se incolor ao término da análise. Bom, a gente acabou descobrindo, né, que no término da análise ali, né, não é um ácido, então ele não pode ser incolor. Como aqui no término da análise, né, a gente está botando mais ml de base e o pH está maior do que 7, vai ser um caráter básico, então a fenolftalina na base ela fica rosa, vermelha, mas não pode ter a palavra incolor, né? Senão eu vou achar que é ácido. Então, incolor está errado. E para terminar a brincadeira, o sal formado durante a titulação sofre hidrólise básica. Não, quando eu tenho um sal formado por ácido forte e base forte, ele não sofre hidrólise, combinado? Ele só vai sofrer hidrólise e vai ser um sal ácido ou sal básico se um desses caras aqui for fraco, né? Ácido fraco ou base fraca. Que daí é outra aula, né? Daí não tem nada a ver com isso. Só tem que saber que esse sal aqui, então, ele não sofre hidrólise. Ele é um sal neutro e por isso que o nosso pH aqui de ácido forte e base forte, quando são titulados, o pH é 7, beleza? Bom, gente, espero que tenha ajudado vocês aí, tá? De coração. Sempre fazendo várias questões de química aí da UX, né, e do vestibular, que se quiser, acessa os links aqui que tem na descrição desse vídeo, cara, tu vai ver muita coisa boa e tu pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, tá? Então, bons estudos, forte abraço, tchau!